Vou ler um trecho aqui para vocês, boa noite, que se encontra em Mateus do 18, do 23 ao 35, mas eu não vou ler ele todo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse saldada. Então aquele servo, prostrando, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Resumindo essa história aqui, para não me prolongar muito, depois desse acontecimento, o cara que ele devia, né, ele ficou sabendo disso e aí pegou e mandou chamar ele e falou para ele assim, porque que ele não teve a mesma atitude que ele de perdoar a dívida do outro, que ele foi perdoar a dívida dele e o outro cara não teve a coragem de perdoar e ainda foi maldoso. E por causa disso ele ficou revoltado e lançou o cara na prisão e aí ele pagou a pena dele. Onde que eu quero chegar com essa leitura? Quantas pessoas aí que você não conhece que fazem a mesma coisa? Elas ficam esperando a compaixão dos outros, mas ela mesma não tem compaixão pelas outras pessoas. Aquela famosa pessoa que venha a nós vosso reino, ela só quer o venha a nós. E aí, esse tipo de pessoa, ele não vai ter vantagem no céu de jeito nenhum. Se ele está pensando que vai ser assim, não vai. Então nós devemos tomar bastante cuidado. Eu vejo muito assim, essas vaquinhas que acontecem na internet. Eu acho até muito louvável quando as pessoas fazem, mas até para isso a gente tem que ter um certo zelo quando a gente vai pegar e vai fazer uma doação. Apesar que tem uma passagem que fala que aquilo que a gente fazer com uma mão, a outra mão não pode saber, porque o Senhor sabe, e aí é como se, por exemplo, eu estou fazendo uma ação com a pessoa, a outra pessoa que vai ter que prestar contas lá com Deus do que ela fez. Mas nós também devemos ter um certo cuidado, para que a gente não caia nas artimanhas das outras pessoas que têm uma índole maldosa. Esses dias atrás mesmo eu vi que as pessoas hoje em dia elas não estão chegando num ponto tão vergonhoso, que eu vi um caso de uma mulher que ela ia no hospital, tirava foto e tudo, estava perdendo uma atriz, e ela pegava e fazia isso para fingir que ela tinha câncer. E quantas pessoas não doaram, fizeram doações para ela, até que descobriram que aquilo era uma farsa. Então, nós devemos tomar cuidado. Eu, na verdade, eu vou mais além e fico pensando qual será o destino dessa mulher à frente. Porque se ela chegou a um ponto, quantas pessoas aí sofrem com câncer, sabem o que é isso? E ela chegar a um ponto de fingir que tinha isso, para ela pegar e ganhar dinheiro dos outros. Então, assim, é uma coisa que só Deus depois para pesar na balança e saber qual vai ser o destino dela. Eu sei que existem pessoas que estão assistindo esse vídeo agora que falam assim, eu queria que se lascasse. A verdade é essa. Mas só o Senhor sabe que peso que vai ser colocado na balança. Mas a gente sabe muito bem que um peso virá. Assim como a gente tem vários casos de pessoas que brincam, como se diz, brincam com as coisas de Deus, e depois quando a ira dele vem, a pessoa pega e arrega, como se diz, né? Então, assim como essa parábola, que nós saibamos pedir perdão, pedir ajuda, mas que também nós sabemos ajudar, que nós tenhamos a sabedoria de lidar com as situações do dia, que nós não sejamos esse tipo de pessoa que só quer que as coisas venham a nós, e nós também saibamos ter a sabedoria para ajudar as outras pessoas, porque às vezes a gente viu muito isso na pandemia, quantas pessoas aí que precisaram, ficaram com aluguel atrasado, contas para pagar, e às vezes elas tiveram uma dívida renegociada, elas tiveram a chance de depois pagar isso daí sem juros, assim como também a gente conhece várias pessoas que se aproveitaram das outras, fingindo que não tinha como pagar um aluguel, pagar alguma coisa, e na verdade estava gastando dinheiro, enquanto a pessoa estava precisando daquilo, mas a outra pessoa não tinha senso. Então que o Senhor venha, que essa palavra venha tocar o nosso coração. A palavra de hoje, certeira, é senso. Nós devemos ter senso e também humanidade com as outras pessoas. Então, que você saiba também fugir desse tipo de gente e que você não seja esse tipo de gente.
porque o Senhor tudo Ele observa, Ele sabe o momento certo de agir e Ele sabe também como Ele vai pegar e tratar com certas pessoas depois, para que depois você não venha se arrepender, assim como esse servo, de situações que você mesmo se colocou por causa dos seus atos, por causa de coisas que você falou ou por causa de coisas que realmente você fez para com outras pessoas por falta de compaixão. Que o Senhor abençoe sua noite e que Ele te dê sabedoria para saber lidar com as situações diárias. Em nome de Jesus, amém.